Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez continuando o nosso guia de mestres para RPG de mesa, tá bom? Tá muito legal esse quadro. Se você ainda não viu, tem vários outros vídeos aqui, esse vai ser o nosso sexto vídeo comentando sobre o assunto. Obviamente, né, é interessante que você assista todos em ordem, mas se você pegar algum espaçado ali para assistir não tem problema, cada vídeo a gente trata de um tema diferente. E lembrando que isso tudo aqui sempre é uma colaboração, né, a gente falando aqui da nossa experiência enquanto mestres de RPG e vocês comentando ali a experiência de vocês nos comentários para a gente fazer essa troca de informações e todo mundo aprender um pouco mais com isso, tá? O objetivo é esse. Então, não se esqueça de deixar o seu comentário aí no final. Mais uma vez temos a participação do Lúcio, muito obrigado. Seja bem-vindo aí, nosso Lúcio, seu narrador, né? Esse bordão é muito bom, cara, inclusive, eu nunca te falei isso, né? É genial esse bordão. Cara, e pior que eu agora esqueci de onde eu roubei, digamos assim, essa ideia. Eh, eu não lembro se foi do Wendel, porque o Wendel tem um bordão semelhante. O Wendel Bezerra, que faz o Goku, ele Sei. fala, eu não sou o Goku. Aí eu acho que. Foi dele, foi dele. Ele fala, eu não sou o Goku. Aí eu peguei. E eu sou o seu narrador, né? Eu inverti ali Cara, que a bordão bom, ideia. velho. Muito bom. Muito bem, hoje nós vamos falar aqui no nosso guia de mestres sobre gestão de sessões e tempo, cara. Pode parecer um pouco banal, mas isso é muito importante, galera, muito importante. O tanto que eu já vi da galera fugindo muito disso e vira uma loucura é bizarro, tá? Então isso é muito importante mesmo. Seguindo o padrão dos nossos vídeos anteriores, vamos abordar tópico por tópico aí, começando com planejamento de sessões, né? E isso é muito importante porque nós conversamos nos vídeos passados aí sobre arco narrativo, tramas secundárias e tudo mais, e eu acho que isso se liga, né, intercala perfeitamente com esse tópico de hoje. Porque o negócio é o seguinte: imagina que você tem lá o seu roteiro da campanha como um todo, né? Então, você escreve, 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 que é, pô, a ideia vai começar aqui, quero que o final seja desse jeito. Tem 6 pistas para os jogadores encontrarem ao longo da campanha que vai levar eles até o objetivo final. Puta, tá estruturado bonitinho. E aí a galera começa a jogar. Ele não para fazer esse planejamento de sessões. E isso é muito importante. O que é o planejamento de sessões? Você tem essa campanha, você tem esse arco narrativo inteiro. É você, depois que fez isso, parar e pensar: eu vou ter que recortar essas informações que eu criei e encaixar elas em cada uma das sessões. Esse é o planejamento das sessões. Então, você tem que ter em média o seguinte: pô, quantas horas a minha sessão vai durar? Pô, vou jogar com meus amigos ali, uma sessão presencial, a gente vai jogar a tarde inteira, tem 6 horas para jogar. Pô, maravilha, então você já tem uma noção de tempo ali de 6 horas. A gente em live, por exemplo, a gente tenta manter uma média ali de 3 horas, 3 horas e meia. Então, pô, vamos pegar um A gente recorte. A tenta. gente tenta, a gente tenta. Eu sempre miro nas 3 horas. Dificilmente a gente consegue cumprir 3 horas. Mas a gente tenta, né? A gente mira ali. Para você ver como que a gestão de tempo ela é importante, né? Mesmo a gente tentando caber tudo em 3 horas, sempre, justamente pela questão do improviso que o RPG de mesa traz, acaba, né, extrapolando isso daí, é meio que inevitável, né? Não tem como. Mas o planejamento de sessões ele é importantíssimo para você não fugir muito disso. Pô, era 3 horas, durou 6. Às vezes o mestre fala isso, acha que é legal, né? Nossa, eu planejei ali 3 horas, a galera tava tão entretida, tão imersa que durou 6. Cara, isso não é interessante, tá? Se você, muitas vezes daí pode ser que você passou muito fora do planejamento de sessões ali, da sua gestão de tempo, e nem sempre isso é uma característica positiva, tá? A gente tem que ter isso em mente. Mas o planejamento de sessões, na minha visão, é isso, né? Você pegar o recorte do que você tem pela campanha e falar, não, isso vai acontecer, tem que acontecer na primeira sessão. Esse aqui é um ponto interessante para a gente terminar a primeira sessão e ir para a segunda. Aqui eu consigo até planejar já um intervalo, né? Um momento bem gancho ali que acontece, um plot twist que é revelado, e você já puxa o intervalo para deixar a galera curiosa, fomentando e comentando sobre aquilo. Então, o planejamento de sessões é o recorte que você vai fazer sobre aquilo. E aí, a gente tem duas coisas importantes para falar sobre isso. Os encontros que você vai ter em cada sessão, então, tipo, é literalmente o que vai acontecer em cada uma das sessões que você está planejando, e também a definição de objetivos, né? Então, isso vai acontecer na sessão por conta disso. Como que você vê esse aspecto geral do planejamento de cada sessão, Lúcio? Muito importante, independente de se você faz ao vivo, se você grava ou se você não faz isso, por uma questão bem simples, né? Todo mundo sempre fala uma questão, né, que é jogar RPG é diversão, né? Você faz isso por diversão.
Pensa só no próprio exemplo que você falou. Você tinha algo planejado para 3 horas, deu 6. Todos os seus jogadores ali na mesa presente gostaram de ter demorado muito mais para acontecer os eventos? Eles estiveram intertido nessas 3 horas a mais de sessão que tiveram? Ou algum deles ali deu uma cochilada, falou, deu uma afastada ali da mesa de RPG e falou: "Ó, quando voltar a minha vez, você me chama", e foi lá mexendo no celular e coisas do tipo? Você tem que ter isso em mente também. Às vezes, não é porque teve mais, é porque os jogadores se empolgaram e aumentaram a sessão. Às vezes é o contrário, porque não entenderam o que você queria, como que eram os objetivos da sessão. Às vezes a sessão você não fez um objetivo muito para ela, não precisa nem ser muito bem definido, mas assim, você deixou eles numa cidade perdidos, eles buscando para onde que tem que ir, eles não sabem para onde seguir, eles vão num lugar, vão em outro, tem só mini arcos ali acontecendo que não intertem eles o suficiente, eles vão para outro lugar. Então, você tem que pensar que às vezes essa duração a mais é um problema também, tá? Eu sei que tem muita gente que vai falar, eu narro uma campanha há 3 anos e coisas do tipo. Muito bom, cara. Sem problemas nenhum. Que ótimo que tá dando certo, que ótimo que você teve sessão de 10 horas, que tinha 2 horas de plano de sessão, ok? Isso é muito bom mesmo. Porém, não é todo mundo que vai ter essa sorte. Eu me refiro como sorte, mas também pode ser técnica, dependendo de quanto tempo ou quanto desenvolvimento de narração você tem. Lembrando que nem sempre, né? A gente já deu exemplo, nem sempre o cara que narra 15 anos é o melhor narrador que você conhece. Exato. Às vezes o cara de 2 anos tá narrando melhor do que os caras de 15, 20 Spoiler, na anos. maioria das vezes não é. Cara de É, 15 anos, na maioria das vezes não é. então, também precisa se ter isso em mente. E eu acho essencial você pensar: "Eu quero que essa sessão tenha este ponto, este ponto, este ponto". Sempre há a separação por 3 cenas, que é muito interessante. Você pega: "Eu vou dividir o RPG em 3 cenas, serão 3 acontecimentos no meu RPG, 3 acontecimentos principais". Como primeiro vai ser uma conversa num lugar, aí os personagens vão viajar e vai ter um combate na segunda cena. Depois da segunda cena, quando tudo resolvido, vai chegar, sei lá, a polícia ali nos personagens, vai negociar com eles, e aí termina com eles em outro lugar, sei lá, na prisão, ou partindo da cidade porque fizeram baderna, isso foram expulsos, e aí você tem uma terceira cena ali. Você consegue formar esses 3 arcos. No meio, você pode deixar ter cenas opcionais, né? Cenas que os jogadores vão criando, ou que você deixa ali para eles poderem ir. E isso é muito importante. Gerência de tempo, como você falou, também, ok? Às vezes a gente planeja algo. Normalmente eu também gosto de planejar 2 horas e meia, 3 horas e meia. Não quero muito passar dali. Só que às vezes você tem um objetivo fechado naquela sessão que você não pode só parar. Não é porque deu as 3 horas, não é sei lá, um micro-ondas com uma coisa no fogo que deu o tempo ali, ele vai parar e é isso, show, ok? Às vezes você tem que seguir, às vezes você tem que continuar seguindo e seguindo e seguindo para você poder terminar o objetivo daquela sessão. Mas eu acho muito importante você tentar regrar o tempo e em cada sessão ir estudando o que que eu fiz nessa sessão, para ela ter ficado mais longa? Qual foi o detalhe ali que alongou? Foi uma conversa ou foi o combate? Se for o combate, a próxima sessão tem que fazer um combate que seja menor. Não posso fazer 2, 3 combates. Ou eu tenho que, talvez, regrar um pouco mais o tempo de conversa dos jogadores e fazer algum plot que eles tenham que interromper a conversa deles para partir para um outro lugar. Você tem que estudar isso, tá? RPG, acima de tudo, também é um estudo. E o Lúcio falou um negócio muito importante que é o seguinte, né? Essa técnica dos 3 atos aí, das 3 cenas, realmente é um marco de tempo que funciona para a maioria dos narradores de RPG. Eu sempre calculo assim: a minha sessão vai ter o quê? 3 horas? Então são 3 cenas, 3 cenas e meia no máximo. Se você colocar mais disso, saiba que vai passar. Não tem. Todos os testes que eu fiz até hoje, colocando 1 hora por cena, sempre deu isso ou mais. Então meio que é inevitável. Tenta fazer esse raciocínio, né? Tenta aplicar isso se você já não faz. Pô, vou fazer um one shot ali de 3 horas, 3 cenas. Os personagens chegando no lugar, o segundo ato. Normalmente o segundo ato ele costuma ser o mais difícil para escritores de livro, para narradores de RPG nem tanto. Porque normalmente o segundo ato é o que vai acabar levando os personagens ao confronto. Então acaba sendo mais objetivo. Terceiro ato, a luta. Ou às vezes, se você quer até
uma coisa que eu tenho feito, que eu tenho achado até mais interessante recentemente, é colocado a batalha já no segundo ato e deixar o terceiro pra galera resolver. Pô, alguém morreu, vamos enterrar, entendeu? Fazer uma parada assim. Eu acho que o drama ele já fica maior, as emoções estão mais acentuadas quando o combate acaba e você continua dali. E outra coisa que eu tenho feito também que tem me cansado menos é colocar o combate justamente mais cedo, né? Porque quando às vezes você já espera chegar no terceiro ato pra fazer o combate, a terceira cena, você já tá cansado, seus jogadores já estão cansados, É. e aí você pra Você tá lembrar de com duas, regra, 2 horas e meia de sessão, putz, cara. já bunda doendo, já tá com sede, já cansou de falar. E aí você lembrar todas as regras do sistema, puxar a ficha de todo mundo e tal, acaba ficando muito cansativo. Então, às vezes puxar o combate pra segunda cena, se possível, acaba sendo ali interessante. É uma coisa muito importante que eu queria falar também é sobre essa situação, né, do cara de deixar o roleplay rolar solto e não acontecer nada durante a sessão. Isso me preocupa muito, né? Eu vi outro dia um cara comentando lá no canal assim, é, pô, meu objetivo, a gente tá jogando mais ou menos a mesma aventura ali, né, que é uma aventura pronta. O cara falou, putz, pro meus jogadores para eles saírem da cidade e tal e chegarem na cidade e tal, demorou 5 sessões. Cara, isso não é bom, tá? Isso não é bom. Quer dizer que durante 3 sessões ali não aconteceu nada nos seus jogadores, ficaram só conversando, só fazendo compra, foi só RPG de praia. Cara, não é legal. Não é legal. E a questão de você definir um objetivo para cada sessão, eu acho que é um tópico que entra muito nisso. Tipo assim, essa sessão tem que acontecer isso. E aí, cara, eu sou o maior fã do roleplay. Eu jogo RPG pelo roleplay, tá? Não é pelo combate. Pra mim, a melhor parte do RPG de mesa em si é o roleplay. Mas você, como narrador, chega uma hora que você tem que cortar. Chega uma hora que você fala, então é isso, galera. Fechou, o NPC tal já foi embora, a gente tem que seguir, entendeu? Tem que acontecer pelo menos um objetivo ali. Você fala, não, isso tem que acontecer nessa sessão pra história andar. Porque senão, cara, não dá. Não dá. Esse negócio de 5 sessões pra chegar no objetivo, que uma coisa que eu fiz lá que era na campanha que aconteceu em uma sessão e já aconteceu na outra, você demorou 5 sessões nesse meio tempo. Cara, isso não é legal, tá? Isso não é legal. Pode realmente ser uma prova de que seus jogadores estão muito entretidos, eles têm uma química muito boa, que eles ficaram conversando, contando história, beleza. Mas, cara, você tem que controlar isso, podar isso numa hora pra falar, não, então agora vai acontecer tal coisa. A sessão, ela não Exatamente. pode parar pra sempre. Tem que ser divertido pro mestre também. Então, se o mestre tá chateado, então também não vai dar certo. E às vezes um jogador não tá também feliz com aquela cena. E aí eu vou dar 2 exemplos. A segunda vai ter nomes, a segunda vai ter nomes. Mas o primeiro exemplo não. Que teve uma vez que um jogador começou a conversar com uma NPC, né? E ele não parava de falar. E eu tentando fazer o NPC encerrar a conversa e sair. Eu recebi uma mensagem do jogador mais calmo da mesa. O jogador mais calmo que eu já vi na vida. Falou: manda esse filha da mãe calar a boca! Porque eu não aguento mais. Estamos há 20 minutos com o personagem falando não e tentando sair, e ele não deixando. E o jogador mais calmo ficou muito pistola, foi mais de 20 minutos, eu acho, porque realmente ficou uma conversa unilateral e, Monólogo. e exatamente ali não ficou muito legal. E o outro exemplo que eu faço muito, aí dando os nomes, a Inha Mione, quando elas discutem no Nossa RPG, senhora. é uma Senta que lá vem discussão história. impossível, né? Nunca tem um fim quando elas Não. discutem. Em Avatar, elas tiveram uma discussão que eu até falei pra vocês, eu mudou tudo de Avatar. Eu adiantei um combate da sessão seguinte, que era pra terminar a sessão com plot twist de que ia ter um combate e começar só na outra. Na outra sessão não, no outro dia da mesa. E isso mudou a mecânica de toda a outra sessão. Porque elas estavam conversando, elas foram expulsas da casa, falaram assim: não, não, cala a boca, meu pai vai dormir. Um personagem falou isso. Pra acabar, elas foram pro lado de fora continuar a discussão. E quando eu percebi que 2 jogadores, no caso era você e o Marcolino, estavam meio que ali, tipo, só parado, e o Escanteia. Marcos ouvindo, e já tava levando tempo demais, eu coloquei um personagem pra lutar com elas que não era pra aparecer agora, porque eu percebi que além a gente ia levar pro infinito, né? Eu sempre zoo ali que elas vão, se elas discutirem, meio que ferrou, eu vou ter que adiantar alguma coisa, porque senão é impossível, porque nenhuma das duas vai ceder ali na discussão. Exato. Então, às vezes você tem isso também. Então, quando eu percebi que o jogador estava lá, tipo,
esperar acabar, mas gostando da treta que estava vendo, mas lógico, gostar da treta é diferente, de em si estar ali na mesa. E não é um problema elas fazerem isso, é Não. uma questão de como que eu vou resolver isso ou se eu vou deixar, elas seguirem, se os jogadores estão empenhados, se os próprios jogadores poderiam interromper também, os jogadores poderiam chegar e falar: "Ó, vocês 2 aí, parem com isso imediatamente", separar as 2 para parar a confusão. Então tem formas de se resolver. Eu peguei e adiantei o combate, mas depende muito de você. E ali é uma gerência de tempo também. Essa é uma dica interessante, né? Você sempre cortar, às vezes, essa cena de roleplay com um evento externo. Então, pô, alguém chega falando que aconteceu alguma coisa, né? Algum NPC chega de fora falando que aconteceu alguma coisa, ou inimigos, né, de fato, chegam para começar ali uma briga. Algo externo acontece para atrair a atenção dos personagens para aquilo. Acho que é uma ótima dica e forma de você resolver aquilo. Mas é o que eu disse, né? O planejamento de sessões é você pensar o que vai acontecer durante aquele tempo e assim, não tem problema ser a sessão inteira só roleplay. Desde que você tenha planejado isso. Então, isso tá dentro do roteiro? Tá dentro da situação? Tá. Hogwarts RPG, mais uma vez o exemplo que eu sempre dou aqui, teve sessão que a gente deixou o circo montado para uma discussão rolar na próxima sessão. Então a gente terminou a sessão com NPCs que estavam já com uma grande discussão ideológica mesmo rolando. E que eu falei, pô, eu quero fazer que a próxima sessão seja só isso, só a galera discutindo e ver se chega a algum lugar, se vai formar uma aliança ou vai dar briga, né? Um dos dois. Mas tinha dois objetivos aí na sessão. Pra próxima sessão, né? Fazer a discussão acontecer e terminar em aliança ou briga. Isso tinha que acontecer naquela sessão. Então é que eu fiz? Fiz uma bela de uma pipoca e eu botei lá, começou a sessão. Os jogadores entraram, começaram a discutir, eu fiquei só na pipoquinha assistindo. Então, primeiro objetivo concluído. Era realmente promover a discussão rolou. Chegou no final da sessão, a terceira cena, tinha que acontecer uma aliança ou uma briga. E aí isso tem que acontecer, não dá pra ficar só a sessão inteira eles conversando. Então é você planejar a sessão, é você marcar o que você quer que aconteça. A discussão, né, o roleplay em si faz parte do planejamento. Você deixar ali um ato pra galera realmente fazer o roleplay, se conhecer melhor, discutir e tal. Acho que faz parte, super saudável, inclusive, né? Isso que dá graça e faz os personagens se importarem um com o outro. Mas tem que estar planejado, né? Você tem que ter uma noção de que isso vai acontecer e dar o tempo, né, disso acontecer. Depois temos ali o segundo tópico, eu vou até voltar aqui para nossa tela, que é gerenciamento de tempo equilibrando narrativa e mecânica durante a sessão. Que é justamente a questão do combate, né? Que eu até cheguei a pincelar ali de leve. Às vezes vale a pena você trazer o combate, como eu disse, para o segundo ato, para cansar menos a galera e até você conseguir fazer um combate mais atento, né? Você prestando mais atenção ali e não ficar tão cansado. Como que você vê, Lúcio, esse equilíbrio entre narrativa e a mecânica? Bom, eu acho super importante, principalmente que vocês sempre pensem assim que às vezes não vale a pena teste. Às vezes você tá numa situação que o personagem fala assim: "Ah, vou olhar ao redor para ver se eu encontro alguma coisa". E às vezes você não precisa da mecânica, porque se você faz o jogador, sei lá, ele tá buscando alguma coisa simples, "Ah, eu quero ver se eu encontro um garçom ali pra mim poder fazer tal coisa", e você faz um teste de percepção ali para o jogador, pra ele encontrar, coloca na mente dos outros jogadores que qualquer atinho deles precisa de mecânica, qualquer coisa que eles fazem precisa de mecânica. E aí você já coloca muita mecânica dentro do jogo e às vezes não deixa só fluir. Mesma coisa com relação ao combate, ok? Existe formas de você fazer, ainda seguindo as 3 cenas que a gente falou, combate na primeira cena, conversa na segunda, combate na terceira, ou conversa, combate, combate. Normalmente você faz isso quando tem um boss, aí você desgasta os jogadores num primeiro combate, e no boss você tem o combate principal ali e tal. Você também tem essa ideia de ser feita, tá bom? Só que você tem que ter um cuidado. Eu gosto que sempre quando um combate termine, que você tenha um tempo de diálogo. Que sempre que uma luta vá para acontecer, que os jogadores, ou quando é algo, digamos assim, um ataque surpresa, aí não tem muito como, mas que os jogadores possam sempre conversar sobre o que eles vão fazer, sobre como eles vão combater, ok? Para que você sempre dê a margem para isso. Acho que em vídeos mais para frente a gente também vai descrever essas questões também, mas é importante que em todo o combate, ok, em toda a mecânica haja uma narrativa por trás.
Não é só jogar um dado e falar o dano, é descrever a ação, é descrever o ataque. E eu peço isso muito para os meus jogadores, ok? E às vezes eu até percebo entre vocês, né? Principalmente 99 Nex, tem gente que não gosta de narrar como o ataque pegou. Já tem pessoas, acho que você narra mais, tipo assim, descreve como foi seu ataque. Você explica: "Ah, vou dar um ataque, levantar minha arma, bater contra o Cera, esmagar no ombro dele e entrar até metade do corpo". Normalmente, quando eu falo que o dano foi muito efetivo, né? Normalmente, quando eu falo o dano foi muito grande, pode descrever algo brutal e você descreve. Já tem jogadores que falam: "Eu miro bonitinho no personagem, preparo minha arma e dou um tiro", mas não descreve como bate. Então você percebe que tem cada jogador que tem um jeito. E aí você tem que tentar puxar. Não, mas bateu onde? Como que você quer que bata? Ah, quero bater na perna dele pra machucar a perna dele. Foi um dano muito bom. Aí, eu posso explodir? Pode, explode a perna dele, vai! Então, você também tem este controle que você precisa. E lembrando que este controle também muda tempo. A partir do momento que você perde uma discrição a cada ação de ataque e em um combate onde jogadores têm dois ataques, um ataque ali, você vai aumentar o tempo da sessão também, ok? Então, Hum. estejam pensando nesta parte também. Se os jogadores no meio do combate vão parar para conversar, isso vai aumentar o tempo do combate. Então é importante lembrar da regra: um combate é uma coisa rápida. Então você não vai poder deixar dois personagens no meio do combate ter um diálogo de uma página inteira e tal. Você tem que saber parar. Pera, termina a sua ação agora. Você vai falar mais alguma coisa? Deixa para o próximo momento. Você fala em outro momento agora, porque agora as coisas estão correndo. E saber também esse momento de como equilibrar em noção de tempo e noção de uso, né? Não usem sempre, usem quando necessário e coisas do tipo. Nem todo combate, por exemplo, também precisa de mecânica. Às vezes você faz um combate contra sei lá, uma pequena pessoa que levantou uma faca e quer brigar com vocês e não tem a chance nenhuma de ganhar, você fala aí, ó, como que você quer bater no cara e desmaiar ou qualquer coisa do tipo. Também tem que ter esse controle. Você falou um negócio muito interessante que é justamente essa questão do teste, né? Eu vejo muito isso lá no Guerra Artoniana, porque a gente tem um roteiro, né? Tem um livro, né? Do próprio Guerra Artoniana que foi publicado pela editora Jambô. E nem sempre você precisa seguir. Então ali, cara, eles até exageram um pouco, talvez eu acho que para fazer a sessão render e tal. Eles exageram no tanto de teste que você tem que pedir para os jogadores. Pô, viagem de volta, igual a gente tava fazendo, tem que passar por um monte de coisa, escalada e tal. E às vezes você tá no planejamento da sessão em que o tempo já tá se esgotando. Você não precisa fazer esses testes, sabe? Se for um negócio que, pô, é interessante ter ali para fomentar talvez uma rolagem de mecânica, prevalecendo ali sobre a narrativa, mas isso não é necessário, não é obrigatório, né? Não fique incomodado porque você não fez todos os testes que a sessão mandava e tal. Não tem problema você pular testes, né? Pular a mecânica em prol da narrativa. Porque o que fica, no final das contas, né? No final do dia, quando você fecha ali a história e o que os jogadores vão lembrar, é da narrativa, é do que aconteceu, é dos momentos e das conversas que eles tiveram. E não, nossa, lembra daquele dia que a gente teve que rolar atletismo? Não é isso que fica. Não é isso que os jogadores vão lembrar. Então, na minha opinião, né, o equilíbrio entre narrativa e mecânica ele é importante sim, mas eu não vejo problemas na narrativa superar a mecânica. Eu acho que esse é sempre um ponto que eu sigo muito, é um pilar que eu sigo muito nas minhas campanhas, no meu jeito de narrar RPG, porque no final das contas, o que sobrepõe, né, o que prevalece é a narrativa e não a mecânica. É isso que os jogadores vão levar consigo, né? Acho que essa é uma dica bem importante aí pra galera prestar atenção também. Não fique preocupado com a mecânica. Você Exatamente. não tá cometendo nenhum crime se você ignorou a mecânica, se você errou a mecânica do livro. O que fica são as memórias, e as memórias sempre vão ser narrativas e nunca mecânicas. Ah, não, só discordo dessa frase por uma coisa. Quando É, você tira um critão bonito, você não esquece. Quando é aquele critão, aí sim é quando a mecânica finalizar, né, o vira. boss. Não, não, é assim sim, quando, tipo, sei lá, putz, tirei um crítico enorme, assim. Eu falo isso muito porque um dos jogos que eu jogo é Lenda de Cinco Anéis, e você tem uma mecânica de explodir dado que você pode jogar um dado de 10 e acabar tirando 100 de dano. Então, meio que tipo assim, eu falo só esse único detalhe. Às vezes tem sim,
não é normal, tá? Ninguém nunca vai ficar lembrando. Vocês lembram aquele dia que eu tirei 47 no dado? Aí o outro, lembro do dia que eu tirei 36 também, cara. Foi top, hein? Aquele momento que eu joguei o dado, bateu, bateu, foi Com muito 100 de bonito, muito dano bonito. e tal, né? O 100 de dano Fato. aí às vezes Mas dá, aí, mas mas aí é a assim, parte mecânica que, tipo, vai acontecer naturalmente, né? A parte do combate. exatamente. Me refiro assim, tipo, você pular um teste de atletismo, um teste Não, de, não, isso aí. tipo, Eu caçar nunca vou lembrar recurso da e tal. missão da montanha. Eu nunca vou lembrar do dia que a gente teve que atravessar a É, montanha tipo, jogando teste, a não ser se for algo especial, tipo, o boss tá no final da montanha e você tem ali o mini combate no momento, mas aí você tem que suprir com narrativa, né? Tem narrativa no meio da escalada, né? E imagina, um combate no meio de uma escalada, você subindo, as criaturas pegando na parede, mas aí o que eu acabei de empolgar com essa? É com a narrativa, não foi sim, necessariamente com o teste de escalada, por exemplo. Então, lógico. nesse conceito, sim, logicamente, logicamente. Você tiver dúvida ali na sessão, né? Putz, queria fazer um negócio de mecânica bem estendido, um teste estendido e tal, mas o tempo já passou, já tá todo mundo cansado. Não vejo problema em você pular isso. Ó, galera, chegamos e boa, né? Fechou. Acho que é isso, tá? O importante, então, sempre você ter um planejamento de sessões, pare para pensar, né, no que você quer que seja feito ali de fato, né, durante as suas sessões. E o objetivo, eu acho que para mim o muito importante é isso. Alguma coisa tem que acontecer na sua sessão, tá? Pelo menos um objetivo ali por sessão você tem que ter para coisa acontecer, para rolar, porque senão, cara, fica complicado, vai ficar exaustivo e a história não anda, né? Acho que o principal é que a história ela acabe andando, nem que seja numa trama secundária ali, mas alguma coisa aconteça. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver que tem outros vídeos aí no canal. E sempre continuaremos ali no próximo módulo, tá? O próximo módulo, inclusive, é bem mecânico, envolvendo criação de encontros e desafios. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Um abraço e tchau. Valeu.